Federal, dessa vez no gabinete de Bolsonaro no PL. Polícia Federal aponta que Bolsonaro guardava em sua sala no PL um discurso pós-golpe. O texto falava da intervenção na Justiça Eleitoral em nome da democracia e da Constituição. Vamos ver. Dia 8 de fevereiro deste ano, a Polícia Federal apreendeu um texto na sala de Jair Bolsonaro, no PL em Brasília, que depois de uma avaliação dos investigadores, foi classificado como discurso pós-golpe. O texto, de 4 páginas, elenca argumentos para a convocação das Forças Armadas e termina da seguinte maneira, abre aspas, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta operação de garantia da lei e da ordem. Junto do documento, segundo a polícia, havia um parecer jurídico que justificava a convocação das Forças Armadas para anular o resultado das eleições e até a proposta de troca de ministros do TSE. A Polícia Federal considerou o texto como um esboço de discurso. Os investigadores acreditam que o material seria lido depois da ruptura democrática. O documento cita alegados abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal como argumento para as eleições perdidas por Bolsonaro serem canceladas. O discurso pós-golpe tem 5 situações para embasar a intervenção militar. O Supremo e fake news são mencionados. Entre os argumentos, o fato de Alexandre de Moraes ser amigo de Geraldo Alckmin. O TSE não investigar a acusação do PL de que algumas rádios não veicularam propaganda eleitoral de Bolsonaro. Revisão do chamado trânsito em julgado. Mas Lula foi condenado e posto em liberdade por falhas no processo. O ministro da Defesa não terá acesso ao código-fonte das urnas. O princípio da moralidade é a base do discurso pós-golpe. Isso, moralidade, democracia. É isso, professor. De acordo com a PF, esse é o esqueleto desse discurso aí. Lembrando, Amadeu, que esse discurso não para em pé, né? Tudo que foi afirmado não se sustenta. O Alexandre Moraes é amigo do Geraldo Alckmin, e daí, né? Quer dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ter amigos? Que relação tem uma coisa com a outra? Deus do céu, desde a criação, nesse formato do STF no início da República, lá em 1890, né? Então, isso daí realmente não para em pé. E as outras afirmações que ele fez, ou seja, não é possível manter a Constituição com intervenção no TSE, com intervenção no STF. Perceba, há uma contradição intrínseca, não é possível que uma coisa ocorra, porque na medida que há uma intervenção no TSE, você está rasgando a Constituição. E quando ele declara estado de sítio, ele precisa também, ele pode declarar, mas precisa da aprovação do Congresso. A declaração do estado de sítio não é um ato exclusivo do Executivo, é do Executivo, mas precisa da aprovação congressual. Lembrando que ele só pode ser adotado em 2 condições: guerra externa, quer dizer, um país invade o Brasil, ou o Brasil invade um país, ou por uma grave comoção interna, que também não era o caso. Então, tudo isso, essas 4 páginas, elas não se sustentam, é tudo muito mal feito, de improviso, como a gente fala, meio que no joelho, escrevendo uma coisa. Agora, algo que eu não entendo, e seria uma pergunta que eu faria à Polícia Federal, por que um documento encontrado no dia 4 de fevereiro deste ano só foi revelado agora no final do mês de novembro? Por que isso? Qual a razão? Isso atrapalharia as investigações? Dentro do que eu conheço e pelo que nós sabemos dos quase 900 páginas do relatório, não. Poliana. De fato curiosa que o professor faz, né? Acho que deixa eu só aqui, argumentando pela PF. Eu acho que eles estavam esperando concluir o relatório e pôr tudo que eles recrutaram, né, apreenderam dentro desse relatório. E a imprensa que foi, aos poucos, durante o processo aqui e acolá, pegando um ponto ou outro, e esse não foi fisgado. Acho que foi isso. É uma ótica, né? Mas, assim,
você veja que o roteiro ele continua seguindo bem harmônico, né? Se a gente puder usar esse termo com relação a essa trama golpista. Você tinha uma minuta, você descobriu depois o plano, estou falando aqui das investigações, né? Tinha ali até manuscrito, tinha uma organização, o horário, codinomes, e agora a gente vê o discurso pós-golpe, né? Então, tudo se encaixa, tudo vai se montando nesse processo. E aí, a pergunta que a gente se faz e a ansiedade que eu acho que os brasileiros democratas se perguntam onde é que a gente vai chegar e quando é que essa novela, de fato, vai encerrar essa narrativa com a punição dos envolvidos. Ari? O que me chama também muita atenção nesse relatório de quase 900 páginas da PF é que os militares pressionaram o então presidente Jair Messias Bolsonaro para assinar e dizer assim, dar o start, dizer, anda, vamos para a rua, mata o Alexandre, porque, ele, segundo a PF, ele sabia do plano de assassinar, sim, Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E, em dado momento, os policiais foram perdendo, os militares, né, alguns de alta patente, foram perdendo a paciência com a inação do presidente. Então, eu acho que, no final das contas, ele terminou sendo, para os seus fiéis seguidores e articuladores do golpe, um covarde. Para eles, né? Um covarde. Ainda bem, porque essa tentativa de golpe poderia, sim, ter mergulhado o Brasil no início de uma guerra civil. Então, nós estivemos muito próximo do caos. E o Francis Teixeira está me lembrando aqui que o golpe é crime a tentativa, Francis. Isso está no Código Penal, o artigo 5º, Amadeu, tem inclusive aí em cartela que diz tentar diretamente por fato mudar por meios violentos a Constituição no todo ou em parte ou a forma de governo por ela estabelecida. A pena é uma reclusão de 3 a 10 anos aos cabeças e de 2 a 6 anos aos demais agentes, quando não couber pena mais grave. E nesse relatório da Polícia Federal, outro ponto que me chama a atenção, Amadeu, diz respeito ao Partido Liberal, ao PL, porque todos nós recordamos que após o resultado das urnas em que Jair Bolsonaro foi derrotado, o PL contratou uma auditoria. E nessa auditoria se atestou que não houve fraude nenhuma. E a PF, no seu relatório, concluiu que essa auditoria foi manipulada para contestar o resultado das urnas na Justiça Eleitoral. E aí vem outro ator nessa trama golpista, Valdemar Costa Neto, que se mantém em silêncio, mas é apontado nos relatórios. E eu vejo que vai chegar aquele momento em que ele vai ter que riscar o chão. Se fica de uma vez por todas o Valdemar Costa Neto. Ele já está dentro, ele inclusive, só se ele fizer delação. Ele está indiciado, só se ele fizer delação. Porque... E aliás, o Valdemar está sendo esperto, porque ele está deixando com o advogado está só dizendo, só vamos nos manifestar na justiça, e o Valdemar está calado, porque qualquer coisa que ele disser é ruim. Justamente essa parte do relatório vincula-se também a essa questão de que Jair Bolsonaro tinha esse discurso pronto e estava guardado lá na sede do PL, do Partido Liberal. Então, o partido também passa a ser questionado sobre essas ações, de ter ali abrigado algumas ações da trama golpista. O medo do presidente Valdemar não é ir para a cadeia. Para a cadeia ele já foi, tempo do mensalão, e ficou lá, e de lá ele continuou comandando o partido. O medo dele é perder a direção, porque isso pode acontecer, professor Vila. Isso pode... a Justiça Eleitoral pode, inclusive... Olha, ele, como presidente do partido, tramou contra a democracia e não pode continuar. E punindo, inclusive, no limite, precisa estudar com calma, claro, a legislação, o partido, né? Porque a lei dos partidos políticos, de 1995, se não me engano, aí ela, se essa ação for comprovada, claro, tudo isso que nós sempre falamos, tudo que a Polícia Federal revelou até agora, envolveria também, no limite, o próprio registro
do partido. Porque se esses documentos estiverem, precisa ver tudo isso. Nós vamos sempre tomar muito cuidado, porque é um terreno complicado. Relação direta com a direção partidária atinge pessoalmente Valdemar e outros supostos envolvidos. E cabe pensar a própria registro do partido político. E aí nós estamos falando não só num partido que hoje tem a maior bancada na Câmara dos Deputados, como o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então é uma questão complicada, e vocês destacaram bem, o Valdemar é esperto, esse dá nó em pingo d'água. Ele está esperando para ver o que vai acontecer. Agora, lembre-se, por fim, que já teve uma minuta de golpe divulgada em 2023. Lembra que foi encontrada? Acharam assim, jogada num canto. Não sei se era na sede do Partido Liberal. Parece que a minuta eles passavam um para outro, iam jogando e tal, né? E aí o pessoal falou, como essa minuta está jogada aí e tal, e foram ver, era uma minuta do golpe. Agora, segundo a Polícia Federal, por isso que vamos ver quando virar um processo, não são só uma, que já é grave, não é uma, mas 2 minutas. E agora temos um terceiro documento, que seria esse discurso pós-golpe, de 4 páginas. Então, não vejo a hora que isso vai para o STF e comece o julgamento e tal, e que a gente possa tomar conhecimento, porque isso vai ser público pela TV Justiça, né? Porque tudo isso é gravíssimo. Né? Preparem a pipoca, né? Quem é contra vai ter torcida, contra e a favor, né?